obrigado pela tua presença aqui. Deus abençoe e fique à vontade. Boa noite. Então tá bom, que bom, quanta gente, quantos pais, né? Que bom. Hoje à tarde eu tive um tempo com os filhos de vocês, né? Foi muito bom, muito legal. Eu falei só um pouquinho, né? Mas o resto eu abri para perguntas deles. E é muito interessante ver a tranquilidade e a liberdade com que as crianças fazem perguntas, né? É muito gostoso. Todas as idades, tinha os pititicos, tinha os maiores, né? Mas todo mundo se sentiu muito à vontade para fazer perguntas. Isso é muito bom para mim, né? Porque muitas vezes as pessoas falam: as crianças não devem gostar de vocês, elas devem sair correndo, devem fugir de vocês, né? Isso não é verdade, senão eu não teria hoje assim conversado durante uma meia hora mais ou menos com quantas crianças? 300 e pouco, mais ou menos? 350 crianças, né? Aí tirei fotos, tudo, né, com eles. Veio um que falou: eu só quero te dar um abraço, né? É muito gostoso. Então, isso é um sinal, não simplesmente um sinal do carinho das crianças, mas é um sinal de que aquilo que está sendo transmitido, aquilo que acontece com as crianças e com as famílias através do programa, porque essa é a maneira através da qual eles me conhecem, não é ruim, é bom para eles, né? Porque, e não somente é bom para as famílias e é bom para os pais, como é bom para eles ficam felizes. Se fosse ruim, eles realmente não queriam viver nem de perto, né? Mas eles gostam. E eu recebi uma vez um bilhetinho de um menininho de 6 anos. Ele é neto de uma amiga minha, né? E ele escreveu assim: eu gosto quando você coloca os papéis na parede, que são as regrinhas, né, que eu colo nas paredes das casas, e quando você ensina aos pais a educar os filhos. 6 anos. Uma criança que mandou esse... Eu não conheço ela diretamente, né? Ela me conhece só através da TV, né? Então, hoje eu estou aqui, na verdade, mais do que como Super Nanny, como Cris Poli, né? Eu quero falar com vocês, eu vou contar um pouco de como eu cheguei, quem sou eu, por que essa mulher que está aí, de repente, é a Super Nanny, né? Na onde que ela veio? Vocês sabem que eu não sou brasileira, eu vim da Argentina, como que ela chegou até aqui, o que foi que aconteceu? Então eu vou contar um pouquinho assim para vocês como que eu cheguei até aqui, como que Deus me trouxe até aqui. Na verdade eu não cheguei até aqui, Deus me trouxe até aqui ao longo da minha vida, né? E depois a gente vai falar um pouquinho sobre educação, né? Educação de filhos, né? Isso que é então importante, isso que interessa e isso que vai ocupar a maior parte do nosso tempo, né? Que isso é tão importante e tão bom aos olhos de Deus também, né? Que a gente fale sobre a educação das nossas crianças, né? Então, eu sou a Cris Poli, eu sou, em primeira instância, sou filha de Deus, né? Sou educadora, né? E, posteriormente, sou apresentadora do programa Super Nanny, né? A maioria de vocês me conhecem através da televisão, né? Esse é o contato que vocês têm comigo. Eu estou diferente, não estou com terninho, não estou com o cabelo preso, nada, né? Então esse é Cris Poli mesmo, né? Maquiagem é pouquinha também, né? Então é um pouco diferente, né? Então, como foi que Deus me trouxe até aqui, né? E eu vou ler umas passagens bíblicas, tá? Porque eu creio que a palavra de Deus precisa ser lida, precisa ser lembrada, e é bom ouvir aquilo que Deus tem para falar e aquilo que Deus falou ao longo da minha vida, né? Eu vou começar lendo um texto de Deuteronômio, se você tem a Bíblia e quiser acompanhar, senão eu vou ler, tá? Deuteronômio 8, do 11 ao 14, fala assim: guarda-te
não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que, depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Não digas, pois, no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Esse texto é bom e o Senhor me lembra frequentemente. Não se preocupa, isso aqui. Minha Bíblia está cheia de coisinhas. Para eu não esquecer de onde Ele me tirou. Porque eu não nasci no lar cristão. Eu não conhecia Deus, né? E eu fui crescendo em Buenos Aires, estudando numa escola normal, uma escola bilíngue. Eu fiz todo o meu primário, todo o colegial, todo em escola bilíngue. Eu me formei na faculdade como professora de inglês e eu comecei a dar aulas, a ser educadora desde os 18 anos, né? Mas eu não conhecia Deus. Eu fui criada numa família assim com fortes e profundas convicções morais, assim, mas sem Deus, né? Mas eu creio que aqueles que são seus, Deus vai conduzindo pelo seu caminho, tá? Mesmo sem a gente conhecer Ele desde criança, Ele vai conduzindo os nossos passos até chegar no ponto que Ele quer para cumprir o propósito que Ele tem para nossas vidas, né? Então eu preciso lembrar disso, que Ele me tirou da terra do Egito, que eu vivia na terra do Egito, na terra da escravidão, e Ele me tirou dali e me trouxe para um lugar que mana leite e mel, né? Que eu não conhecia, né? A minha infância e a minha adolescência foi assim, tranquila, porque eu era uma menina obediente. Eu era obediente, sim. Eu obedecia meu pai, a minha mãe. E Deus me mostrou depois, quando eu conheci Ele, como foi importante isso na minha vida, mesmo sem eu conhecer a palavra de Deus, né? Tem um texto, então, em Efésios 6, que fala assim, que hoje foi um texto que eu dei para as crianças, eu falei com as crianças hoje de manhã, porque isso foi muito, muito forte na minha vida, sem eu conhecer a Deus, né? Imagina conhecendo a Deus, né? Em Efésios 6, que ele fala: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra, né? Então eu era obediente sem conhecer a Deus e honrava meu pai e minha mãe sem conhecer essa palavra. Eu vejo como isso foi conduzindo a minha vida para os caminhos do Senhor, e eu creio que Ele se agradou disso, né? Da minha obediência com meu pai e minha mãe, né? Então, como eu falei para vocês, eu me formei como professora de inglês, comecei a trabalhar com 18 anos em escolas, e aí conheci meu marido, que está aqui comigo, né? Eu comecei a namorar com ele. A gente se conheceu desde criança, e nós começamos a namorar muito cedo. Eu era adolescente, ele também, a gente começou a namorar, né? Nós tivemos 2 filhos, né? Um deles, bom, não está aqui, mas está aqui, está aqui comigo. Achei que ele estava aqui. Nós tivemos 2 filhos e no ano 76 nós mudamos para o Brasil. Por que nós mudamos para o Brasil? Tiveram vários motivos, assim, a situação financeira do país, situação familiar, situação do trabalho, enfim, várias coisas assim, que trouxeram a gente para o Brasil. Mas na verdade, quem trouxe aqui a gente para o Brasil foi Deus, né? A gente não sabia naquele momento, porque a
a decisão de vir para o Brasil foi uma coisa bastante repentina. Em pouco tempo, em 6 meses, nós tínhamos resolvido toda a papelada lá na Argentina, com o consulado e tudo, e a gente estava aqui no Brasil. Todo mundo falava que era uma loucura, que nós estávamos fazendo, imagina, vir com 2 crianças pequenininhas, sair para outro país, que a gente não conhecia ninguém aqui. Aliás, conhecíamos um casal, que era o nosso contato só, mas a gente não falava português, enfim, todo mundo falava que a gente estava louco mesmo, né? Mas havia uma convicção e uma determinação nos dois, assim, muito forte, que a gente não sabia o que era, mas nos trouxe aqui para o Brasil. E hoje eu sei que isso aí foi de Deus mesmo, porque foi aqui onde a gente conheceu a Deus, conheceu a palavra de Deus, né? Claro que vocês falam, bom, você podia ter conhecido a Deus lá também, né? Porém, depois da gente voltar para lá várias vezes, encontrar com nossos amigos lá e tudo, o núcleo de pessoas que a gente convivia lá, ele não se converteu ao Senhor. Então, o núcleo onde a gente estava vivendo, foi um núcleo que não foi alcançado pela palavra de Deus. Então, o Senhor literalmente nos tirou de lá para poder trazer a palavra deles. E isso está em Gênesis 12, né? Onde disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então o Senhor literalmente nos tirou de lá, da parentela, de tudo, nos trouxe para uma terra que a gente não conhecia. Então foi literal isso aí, né? Nós viemos aqui, éramos uma família normal, uma família feliz. A gente tinha uma aparência de uma vida profundamente feliz. Mas dentro de nós havia um vazio, havia alguma coisa, uma insatisfação que no momento a gente não sabia discernir, a gente não sabia reconhecer, mas que olhando para trás a gente percebe como era a nossa realidade naquele momento, né? Na verdade, Deus precisava entrar em nossas vidas, né? Ele precisava entrar para tocar nossas vidas, para mudar, para preencher esse vazio que existia dentro da gente, né? Isso aconteceu no ano 89, né? E eu ouvi uma palavra assim que marcou também minha vida, né? Que está em Apocalipse, que fala assim: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo, né? Então essa palavra, né, foi assim forte e determinante para esse momento, né? Isso aconteceu assim de maneira inesperada, porque foi através de uma aluna de inglês. Eu dava aulas de inglês e ela tinha sido curada de depressão. E ela começou a falar de Jesus para mim. Ela começou a falar de Jesus, as nossas aulas era ela falando de Jesus e eu ouvindo, né? Tudo em inglês, mas era tudo de Jesus. Até que um dia ela me convidou para ir numa reunião e eu fui, né? Aconteceu que tinha um tempo livre para ir e eu fui. E aí nesse momento eu aceitei Jesus, né? Meu marido se converteu pouco tempo depois e meus filhos também vieram logo em seguida. Então a conversão da nossa família foi rápida, não teve oposição, não teve nada, mas Deus começou a trabalhar em nossas vidas como família. Começou a trabalhar nos relacionamentos, começou a mostrar aquilo que estava errado, começou a restaurar o nosso relacionamento primeiro como família, realmente, né? Mostrando a sua vontade. Aí um dia eu ouvi de uma pastora a palavra sobre o amor, né? De 1 Coríntios 13. Eu nunca tinha ouvido falar do amor assim, como esse texto de 1 Coríntios 13, né? Eu vou ler aqui porque eu acho que vocês conhecem, mas nem todo mundo talvez tenha ouvido. Ele fala assim: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que ratine.
Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montanhas, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão e havendo ciência passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Então eu nunca tinha ouvido falar do amor desse jeito, né? É um amor que eu não conhecia. E isso marcou profundamente a minha vida. Eu comecei a me sentir amada de uma maneira diferente e comecei a amar também de uma maneira diferente. Então isso foi parte de todas as mudanças que Deus estava fazendo em nossas vidas, né? Aí um bom dia, né, veio um amigo do meu filho mais velho, e ele veio e falou, tia, era meu aniversário esse dia, né? E ele veio e falou, eu queria dar um presente para você, mas eu não tenho dinheiro para comprar o presente, mas eu quero te dar um presente na palavra de Deus. E ele me deu o texto de Isaías 60, que fala assim: dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplendente o Senhor e a sua glória se vê sobre ti. As nações se encaminham para a tua luz e os reis para o resplendor que te nasceu. Levanta ao redor os olhos e vê, todos estes se ajuntam e vêm ter contigo. Teus filhos chegam de longe, as tuas filhas são trazidas nos braços. Então o verás e serás radiante de alegria, e o teu coração estremecerá e se dilatará de júbilo, porque a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas das nações virão a ter comigo. E continua o texto, não vou ler todo ele que é extenso, né? Mas no momento que eu recebi esse texto, que eu li esse texto, eu gostei, me tocou profundamente, mas eu não sabia no momento a dimensão que esse texto tinha, né? Porque realmente, através de toda a minha carreira assim como educadora e meu trabalho na escola e tudo, esse versículo, né? Dos teus filhos e tuas filhas vêm de longe, né? E eles virão e se juntarão contigo, né? Isso acabou se tornando realidade na minha vida. Então foi uma palavra profética que eu recebi como presente de aniversário, né? Bastante tempo atrás, né? E aí veio no ano 95 um grande desafio na minha vida. Eu conheci uma metodologia americana cristã de educação, e essa metodologia cristã impactou fortemente a minha vida, porque eu, que tinha estudado educação e tinha trabalhado com educação durante tanto tempo, eu nunca tinha entrado em contato com uma metodologia cristã de educação. Eu deixei tudo o que estava fazendo, todas as minhas aulas, tudo que eu estava fazendo até esse momento, e me envolvi na implantação dessa metodologia aqui no Brasil. Nós fomos lá para os Estados Unidos fazer o treinamento, né? E nós ficamos orando e trabalhando 2 anos para poder começar uma escola. No ano 98 começou essa escola. Hoje a escola tem 10 anos, é uma escola bilíngue cristã que funciona em São Paulo. E através dessa escola, muitas famílias têm sido restauradas, porque através dessa escola as crianças não são somente formadas academicamente, mas são formadas no caráter, através da palavra de Deus, e há um trabalho de restauração com as famílias. Isso tem sido muito importante, e nisso eu me dediquei os últimos
10 anos ou 8 anos assim da minha vida, né? Em 2002 eu tive um grande impacto, né, na minha vida. Eu fiquei doente e eu tive câncer, tive que passar por uma cirurgia, mas foi um tempo assim de muita luta, mas foi um tempo de muita vitória, porque Deus usou toda essa circunstância na minha vida para trabalhar no meu caráter, para trabalhar na minha personalidade, para me libertar de orgulho, de altivez, de soberba, de muitas coisas que eu tinha herdado e que estavam dentro da minha personalidade. E através dessa doença, através dessa cirurgia, através de todo esse processo, né, Deus foi trabalhando. Foi realmente um processo conduzido por Deus, permitido e conduzido por Deus, para descobrir a doença e arrancar da raiz. Isso aconteceu literalmente. Isso foi de uma maneira tão sobrenatural, né, que até os próprios médicos se maravilharam depois, porque a doença foi descoberta num exame de rotina, e na cirurgia o câncer foi arrancado realmente de raiz. E eu creio que de raiz também foi arrancada toda essa carga emocional e de personalidade que atrapalhava minha vida, né? E tem uma passagem que Deus falou muito comigo naquele momento, porque no momento que eu soube da doença, eu tinha um histórico na minha família de mulheres assim com câncer. E eu aprendi, através da palavra de Deus, a olhar para Deus e não olhar para as circunstâncias. E isso foi me fortalecendo, e Deus me deu essa passagem no livro de Jó, que passa em capítulo 42, né? Que fala: escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. E isso foi o que aconteceu comigo durante aquele processo. Eu conhecia Deus, eu tinha conhecido a Deus, mas eu conhecia Deus só de ouvir. E nesse momento eu pude ver a Deus assim face a face, né? Ele me livrando, Ele me tirando todo o mal, já seja físico ou na minha personalidade, no meu caráter também, e me preparando, né, para aquilo que Ele queria fazer na minha vida, né? Depois desse aí veio em 2005 outro grande desafio, né? Que foi o convite do SBT para eu poder para fazer o papel, a personagem do Super Nanny, né? O SBT tinha comprado esse programa e eles estavam procurando alguém para fazer essa personagem, e eles estavam fazendo testes, não achavam o perfil da pessoa que eles queriam, e eles entenderam que tinha que procurar entre educadores, né? Pessoas que tivessem contato direto com as crianças. Então começaram a procurar em escolas. Me acharam na escola, essa escola, a Escola do Futuro, que eu trabalhava, e eles me convidaram. O pessoal lá achou que eu tinha o perfil para fazer Super Nanny, me convidaram a fazer um teste, né? E eu decidi, você deve estar se perguntando, né? Como é que uma pessoa dedicada à educação durante toda a sua vida, de repente aceita um convite para fazer televisão, né? Um programa de televisão. Acontece que quando eu conheci o programa, porque eu não conhecia o programa, mas quando eu conheci o programa, eu gostei da proposta do programa, porque de alguma maneira, a maneira de lidar com as famílias, com as crianças, era parecida com a maneira que a gente trabalhava na escola. Alguns métodos, enfim, aquilo que eu vi no programa. Então, a gente estava ajudando tantas famílias lá na escola, e as coisas estavam dando tão certo lá na escola, que eu decidi aceitar o convite, porque eu falei, bom, é uma maneira de a gente ajudar, de eu ajudar outras famílias a restaurarem os relacionamentos com os filhos e tudo. Então eu decidi fazer isso, mas eu acho que eu não olhei muito para frente, assim, né, pensando o que podia acontecer ou não podia acontecer. Eu fui andando, né,
E eu me lembro que eu falei com a pastora, né, e eu falava, e se essa não for a vontade de Deus? E se for um laço na minha vida? Eu estou tão bem aí, dando aula para as crianças, trabalhando na escola, naquilo que eu gosto, naquilo que eu quero, né? E que foi o que ela falou? Ela falou, olha, você vai andando. Aí, se for a vontade de Deus, o Senhor vai ir abrindo as portas. Se não for a vontade de Deus, Ele vai fechar as portas, você vai entender e pronto, você continua fazendo o teu trabalho aqui na escola. Mas o Senhor foi abrindo as portas. E eu fui passando e foi de maneira assim, sobrenatural até, porque o teste, o primeiro programa piloto que eu fiz, foi o primeiro programa que foi ao ar da primeira temporada. E eu fiquei sabendo depois, né, uma vez que entrando no meio assim da TV, que o programa piloto geralmente é o programa que se joga fora, porque é um teste, na verdade. Então, geralmente não é aproveitado. E foi tão sobrenatural, a mão de Deus estava tão assim forte, né, abrindo essa porta, né, que deu super certo. O programa foi um sucesso, o programa é um sucesso. E o Senhor me dava uma palavra em Isaías também, que para me sustentar, né? À medida que eu ia aprendendo tudo aquilo que eu tinha que aprender dentro para fazer o programa, está em Isaías 22. Porém sobre o seu ombro a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá. Então o Senhor falou para mim, olha, a porta que eu abro, ninguém fecha. E a porta que eu fecho, ninguém abre. Então, pode continuar, que eu estou contigo, né? Então, esse foi outro grande desafio. Depois aí vieram outros desafios, como decorrência do programa, né? Eu fui convidada para escrever livros. Eu escrevi 3 livros até agora. O primeiro livro é Filhos Autônomos, Filhos Felizes, que se tornou um best-seller, para minha surpresa também, né? Isso foi em 2006, esse livro. Em 2007 teve outro livro, Pais Separados, Filhos Preparados, que foi um livro escrito a partir do pedido dos leitores do primeiro livro. Porque teve gente que leu o primeiro livro e falou, eu gostei do seu livro, porém a minha realidade é diferente, eu sou separada e eu quero uma orientação para pais separados. Então veio o segundo livro. E o terceiro livro, que foi desse ano, que fala do relacionamento, da parceria escola-família, que se chama Pais e Professores Educando com Valores, né? Então aí vieram as solicitações para palestras, aí testemunhos, aí um desafio atrás do outro, né? E o Senhor foi abrindo portas e eu fui andando, eu fui passando pelas portas mesmo, né? E o Senhor o tempo todo falando para mim, eu não te deixarei, nem te abandonarei, somente ser forte e corajosa, né? A mesma coisa que ele falou a Josué, lá atrás, né? Ele falava para mim, eu não te abandono, não te deixo, eu continuo andando, né? Então, eu creio que é importante eu falar, mostrar para vocês esses textos e tudo, porque eu preciso lembrar da onde que o Senhor me tirou, qual foi todo o processo, né, da minha vida para eu poder estar aqui hoje, poder falar com vocês e com toda a tranquilidade poder passar para vocês um pouco da minha experiência como mulher, experiência como educadora, experiência agora como apresentadora do Super Nanny, porque isso tem acrescentado a minha vida. Eu tenho ensinado muita coisa, mas eu tenho aprendido muita coisa também. Eu tenho esse contato que eu tenho com as famílias, é um contato muito profundo, né? É um momento assim de entrega, assim, que eu me dou para eles, mas eles também se abrem para mim, né? E então agora nós vamos falar um pouquinho sobre educação, tá bom? Tudo bem? Agora que vocês sabem quem sou eu, né? Como que eu cheguei até aqui, como que Deus tem feito na minha vida, né? Eu creio que todos nós, cada um de vocês que estão aqui, Deus tem um propósito para cada um de nós, né? Não tenho dúvida nenhuma de tudo isso, né? E a gente tem que andar buscando de Deus e recebendo de Deus a orientação para que Ele possa cumprir o seu propósito
através de nós e para nós, em nossas vidas. Então eu espero que cada um de vocês possa ir atrás do propósito de Deus para vocês, né? Para vocês, para a casa de vocês, para seus filhos, né? Porque isso dá plenitude, isso dá alegria, e isso preenche qualquer vazio que a gente possa sentir, né? Saber que a gente está no centro da vontade de Deus, cumprindo o propósito que Deus tem para nossas vidas, né? Então, a educação. Eu tenho trabalhado com famílias em geral, assim, primeiro na escola e depois no programa, né? E o que eu tenho observado? Eu tenho observado pais desorientados, famílias desestruturadas e pais pedindo socorro, né? Hoje me perguntaram se eu vi uma diferença entre famílias que conhecem o Senhor e famílias que não conhecem o Senhor. Na verdade, por os problemas que eu tenho visto, não há diferença. Deveria haver, né? Deveria haver. Porque as famílias que conhecem o Senhor deveriam buscar na palavra a orientação e o que Deus pensa de educação na palavra, né? Para poder aplicar nos seus filhos. Mas na verdade não há diferença. Eu tenho trabalhado com algumas famílias que são cristãs, né? E os problemas são parecidos, são os mesmos. Os pais estão desestruturados, estão perdidos, né? E estão pedindo socorro, né? Por quê? Porque a educação passou por diferentes fases, né? Ao longo assim, dos anos. Ela passou por um período de rigidez, de muita dureza, né? Que o filho não podia falar nada porque só o pai que falava, só o pai que dava ordens, e era tudo muito rígido, tudo muito duro, né? Muito autoritário, né? Que não deu certo. Aí depois foi para outra fase, que foi exatamente o lado oposto, né? Que foi a fase da permissividade. Tudo pode, não pode contrariar a criança vai ficar traumatizada, coitado, que ele tem que ter... Enfim, também não deu certo, né? Porque não é assim que a gente educa os filhos, né? Então eu creio que nós estamos hoje no momento em que está na hora de a gente encontrar um equilíbrio para a educação, tá? Encontrar o rumo certo, o caminho certo. O que a gente está vendo por aí na sociedade nos deixa muito preocupados, realmente, né? Com crianças, com adolescentes, com jovens, com adultos, né? E eu creio que nós, como pais, assim como responsáveis pela educação dos nossos filhos, temos que encontrar esse equilíbrio, né? Pelo bem das nossas famílias, pelo bem dos nossos filhos, para uma educação uma educação eficaz e uma educação bem-sucedida, assim. O que é educação? A gente fala educação. O que é educação? Educação é a transmissão de princípios, a transmissão de valores de uma geração para outra. Isso é educar. Quando você educa seus filhos, você está passando para os seus filhos, o pastor estava falando isso antes de eu começar, né? Aquilo que você acredita, os valores nos quais você acredita, os princípios nos quais você acredita para seus filhos, né? Aquilo no qual você viveu, cresceu, aprendeu, você passa para seus filhos. É uma transmissão de doutrina, uma transmissão de princípios básicos, né? Que vão transmitir o quê? Vida. Então, quando você educa, você está transmitindo vida. A vida com valores, a vida com princípios, né? Então, quando começa a educação? A educação começa quando o bebê nasce. Com 2, 3, 4 anos, né? A educação começa quando o bebê nasce. Desde o primeiro momento que a gente entra em contato com o bebê, você começa a educar esse bebê. Porque o teu trato com ele, a tua maneira de você se comunicar com ele, você já está começando a educar esse bebê, né? Aonde que começa? Na família. Não começa na escola. Começa na família. Antes de chegar na escola, a criança fica na família. Então a gente não pode esperar a criança ir na escola para ela ser educada, tá? Quando ele tiver... Agora as crianças vão na escola com pouca idade, né? Mas antigamente era 4, 5, 6 anos, né? Hoje, né, na escola lá
eu trabalho, as crianças entram na escola com 1 ano e meio já, né? Os toddlers, os pequenininhos, já estão na escola com 1 ano e meio. Mas, de qualquer maneira, antes desse ano e meio, essa criança teve que receber uma instrução, uma educação na sua casa. E quem são os responsáveis pela educação dos filhos? Quem são? Os pais. De novo, mais forte. Isso. Por que eu estou falando isso? Porque isso é uma coisa que parece tão óbvia, mas não é. O que está acontecendo hoje? Pela vida que a gente leva hoje, no século XXI, ano 2008, né, de correria, de trabalho, todo mundo, o casal trabalha, a mulher trabalha. Não estou contra a mulher trabalhar, eu acho que a mulher tem que trabalhar mesmo, mas a mulher fica fora de casa o dia todo, o marido fica fora de casa o dia todo. E o que tem acontecido? Essa responsabilidade da educação dos filhos tem sido terceirizada. Hoje nós estamos na época da terceirização, então é passado para quem? Para babá, ou para empregada, ou para vovó, ou para tia, ou para escola. Os pais precisam de ajuda, eles trabalhando fora o dia todo? Claro, sem dúvida. Agora, babá, empregada, vovó, tia, escola, são colaboradores. A responsabilidade da educação dos pais, a educação dos filhos é dos pais. E vocês, pais, vocês não podem abrir mão dessa responsabilidade. Não podem delegar para ninguém, porque a responsabilidade de vocês, Deus entregou os filhos para vocês. Vocês receberam esses filhos nascidos pela vontade de Deus. Então você não pode pegar seus filhos e falar, olha, você educa. Você me ajuda? Pode ser. Enquanto eu trabalho? Pode ser, claro, sem dúvida. Mas a responsabilidade é dos pais. E se acontece alguma coisa errada com os filhos, a responsabilidade é dos pais. E eu estou falando de responsabilidade, não estou falando de culpa. Cuidado, tá? Porque muitas vezes me perguntam, você acha que quando um filho na adolescência se torna um marginal, ou isso, que outro, é culpa dos pais? Eu falei, não é culpa dos pais, mas é responsabilidade. Porque alguma coisa falhou. Alguma coisa falhou. Porque com certeza esse pai, essa mãe não queria isso para seu filho. Então o que foi transmitido? Então não é culpa, é responsabilidade, que é diferente. Tá? Então, o que os pais precisamos entender que essa responsabilidade não pode ser delegada. Pode ser pedida ajuda, sim, mas não pode ser delegada, não pode ser terceirizada. É deles mesmo. Eu sei que a gente vive nesse momento bastante difícil, né? Que é o momento que, além dos pais trabalharem fora, tem uma série de apelos aí, tem internet, tem videogame, tem televisão, tem um monte de coisas aí interferindo no dia a dia das famílias. Tem a mídia, tem um monte de coisas aí, que são coisas que bombardeiam a família constantemente, né? Com ideias, com notícias, com coisas assim, novidades, enfim, com uma série de coisas. A família é bombardeada constantemente com isso. As crianças são bombardeadas constantemente com isso. Então, mas a gente vive nessa época. A gente não pode dizer, não, desliga todos os televisores, desliga, não pode ter internet. Não, a gente não pode negar isso aí. Tá? Porém, a gente pode controlar isso aí. Eu não vou não ter televisão na minha casa, não tem internet, não tem videogame para meus filhos, nada, mas eu posso, como pai responsável pela educação dos meus filhos, controlar isso aí. Porque eu preciso saber, pela minha responsabilidade, o que meu filho está vendo, o que meu filho está aprendendo. Vocês viram como as crianças hoje têm as anteninhas ligadas assim em tudo? Né? As crianças vêm com chips legais hoje, né? Elas sabem de tudo, começa tudo. Eu fico boba quando eu vejo meu netinho de 3 anos, ele
colocar DVD, tirar DVD, adiantar o DVD. Outro dia ele veio na minha casa, eu peguei o DVD, eu sou de outras gerações, né? Aí eu estava fazendo assim, ele falou, não é assim, dá licença. Ele pegou, apertou assim, colocou do jeito que ele queria. Quer dizer, é bárbaro, é excelente. Entendeu? Mas a gente precisa administrar isso aí, precisa ser responsável em cima disso. Precisa ver com essa rapidez que está aprendendo essas coisas, ele aprende com a mesma rapidez outras coisas. Eu não posso deixar meu filho assim à mercê daquilo que vem bombardear na minha casa. Eu preciso interferir nisso aí. Eu preciso supervisionar isso aí. Eu preciso controlar isso aí. E nesse controle, essa supervisão, essa minha intervenção, eu vou transmitindo os valores que eu entendo que meu filho tem que receber. Agora, se eu delego isso para um terceiro, que não tem a responsabilidade de educar, então o que faz? O que acontece com essa criança? Aí as coisas, a criança vem com novidades, a criança vem aprendendo coisas, e você fica de boca aberta, porque você fala, o que aconteceu com meu filho? Mas aonde que estava você, papai e mamãe, enquanto a educação do seu filho estava sendo terceirizada? Né? Então, a responsabilidade é dos pais. E nessa correria, aonde que fica a família? Aonde que fica Deus? Aonde que fica tudo isso? Fica para trás. Porque a gente corre, a gente trabalha muito e vai ficando tudo isso para trás. E a gente se esquece de sentar com os filhos, de conversar com eles, de brincar com eles, de transmitir valores, de transmitir aquilo que nós temos convicção para eles. Se vocês prestam atenção, não sei que frequência vocês têm de assistir o programa, as propostas que eu faço para as famílias não são complicadas. É um retorno ao princípio. É um retorno às coisas que se perderam no tempo e no espaço, né? É o brincar, é o estar juntos, é ter uma rotina, é ter um horário para acordar, é ter um horário para a família sentar em volta da mesa e fazer a refeição junto. Não cada um no seu quarto, na frente de uma TV, que ninguém tem diálogo. E eu falo isso com muita tranquilidade, porque na minha casa, antes da gente conhecer a Deus, era assim também. Era assim. Cada um no seu quarto, ninguém entrava em acordo com ninguém para assistir nenhum programa de TV, porque ninguém abre mão de si mesmo, né? Não é? E cada um vai. A família vai assim, dilacerando, vai, cada um para o seu canto. Quando você percebe, você não sabe quem seu filho é, o que seu filho pensa, o que ele está aprendendo, nem o filho conhece o pai. Então, isso que está acontecendo. Ou a gente retoma, e como a palavra fala, volta ao primeiro amor, né? Volta às bases, aos princípios básicos, né? De família, de relacionamento, ou a gente vai se perder como família. E a família é a base não somente da sociedade, mas é a base de Deus, da convivência com Deus, é a família. Né? Aonde que se dá essa transmissão de valores? Na família. Aonde que eu vou conversar com meu filho sobre aquilo que eu creio, sobre aquilo que eu aprendi na palavra? Onde que eu vou ler? Na família, na minha casa, sentado à mesa, durante uma refeição, depois de uma refeição. É nesse momento, né? Mas você deve estar pensando, você não sabe, eu trabalho o dia todo, eu chego na minha casa super tarde, eu vou ter meia hora, 1 hora por dia para estar com meu filho. Ou se não, eu tenho só o final de semana. Esse tempo que você tem, pouquinho assim que você está pensando, esse tempo tem que ser o tempo de qualidade para você ter com seu filho. Para você poder fazer isso, usufruir desse momento e deixar essas marcas profundas na vida do seu filho, que ele vai carregar pelo resto da vida dele. É nesse tempo. Não estou falando para você parar de trabalhar. Estou falando para você pegar esse tempo que você tem e fazer dele um tempo de qualidade.
para você poder marcar o seu filho. Marcas a gente sempre vai deixar nos filhos, tá? Sempre, a gente marca os filhos, tá? Pode marcar legal ou não, pode deixar marcas boas ou marcas ruins, mas a gente vai deixar sempre marcas, né? Então, cabe a nós decidirmos que tipo de marcas eu quero deixar em meus filhos, que tipo de lembrança eu quero que ele tenha minha, né? Quando ele crescer, que tipo de olhar ele vai ter para mim, para meu marido, quando ele for um adulto, como ele vai lembrar de mim? Ou ele vai lembrar, que pode até nem lembrar, né? Porque não tinha nem relacionamento, né? Então, de quem é essa responsabilidade, gente? É nossa, é nós como pais, né? Nós como pais. E a gente não pode delegar isso aí para ninguém. Eu vou falar de algumas palavrinhas aí que eu vi que estão meio distorcidas, que as pessoas não sabem muito bem o que querem dizer e acabam confundindo, né? Eu vou falar sobre a diferença entre autoridade e autoritarismo, né? O que é autoridade e o que é autoritarismo? Autoridade, pela definição do dicionário, é o direito legal de se fazer obedecer, né? Então, papai e mamãe têm o direito legal de se fazer obedecer. Você tem autoridade sobre seus filhos, tá? Mas também é um papel que você tem que conquistar, uma posição que você tem que conquistar diante do seu filho. A autoridade é conquistada, tá? Não é uma coisa que se impõe, não é uma coisa que você conquista ou você ganha. Falando para teu filho, você tem que me obedecer porque eu sou teu pai, você tem que me respeitar porque eu sou tua mãe. Teu filho vai reconhecer em você a autoridade e ele vai te obedecer porque você está exercendo uma autoridade legítima sobre ele. Porque você tem autoridade, não porque você é autoritário. Ser autoritário é você ser soberbo, mandão, déspota, né? Isso é ser autoritário. A pessoa autoritária, o pai autoritário, bate, grita, impõe pela força, né? A pessoa que tem autoridade, ela conversa, ela dialoga, ela dá ordens ou dá orientações, mas sem gritar, sem se descontrolar, porque ela sabe que ela tem autoridade. E a criança, gente, a criança reconhece alguém com autoridade. Quando a criança vê um pai ou uma mãe com autoridade, ou um professor com autoridade, ou um adulto com uma autoridade legítima, a criança reconhece e obedece. O problema, sabe quando a criança não obedece? Quando ela tem um pai ou uma autoritária, uma mãe autoritária. Então, a criança não obedece mesmo, porque estão querendo impor essa autoridade pela força, uma autoridade que não existe. Impor essa autoridade batendo, dando tapas, chineladas, enfim, de tudo. Eu não sei se vocês lembram de um programa que passou não faz muito tempo, de uma mãe que estava separada com dois filhinhos pequenos, um de 5 e 3, eu acho que era, 5 e 3 anos, 2 meninos. 2 crianças super violentas. Eu nunca vi criança tão violenta na minha vida, principalmente o filho mais velho, tá? Com 5 anos. Essa mãe, ela não tinha um pingo de autoridade com essas crianças, mas ela batia nessas crianças o tempo todo, batia, dava chinelada, xingava as crianças, de tudo que ela fazia, e ela não conseguia a obediência dessas crianças. Então as crianças desafiavam ela o tempo todo, desafiavam a autoridade dela, e ela ficava descontrolada, né? Porque ela não conseguia que essas crianças obedecessem quando ela falava alguma coisa. Foi eu colocar ordem na casa, conversei com a mãe, expliquei isso que eu estou explicando para vocês, expliquei para ela. A gente fez um exercício com ela também, para ela parar de gritar, entender que ela não precisava gritar, não precisava bater.
Aí eu organizei a casa dela, eu separei momentos para essa mulher, quando voltava do trabalho, ela trabalhava o dia todo fora, era guarda civil, ela é guarda civil, né? Ela trabalhava, voltava no final da tarde, e eu organizei o tempo com ela para que ela pudesse brincar com as crianças, dar atenção, dar carinho, dar amor para essas crianças. Gente, esses dois meninos, eles mudaram da noite pro dia, como se alguém tivesse tocado eles com uma varetinha mágica e tivesse produzido essa mudança. Foi simplesmente mudar o ritmo da casa deles e a postura da mãe com respeito aos dois. A mãe não conseguia nem acreditar no que estava vendo, principalmente do menino mais velho, né? Eu falo para vocês, eu nunca tinha visto uma criança tão violenta. Mas era uma criança, por que ele era violenta? Porque era violento com ele. Porque a mãe era violenta com ele. Porque o pai também, que estava separado, quando aparecia na casa, também era violento, xingava, batia, enfim. Vai para fora, né? Então, muda a atitude do pai, exerce a verdadeira autoridade, para de ser autoritário, ocupa o tempo para estar com a criança, para dar amor, para dar carinho, para dar atenção, para brincar com ele, para ele se sentir amado, e a criança muda o comportamento, né? Então, hoje as crianças até me perguntaram, né, assim, se era mais fácil, se era muito difícil para as crianças mudarem. Uma criança me perguntou isso aí. Aí eu falei que não. E ele me perguntou, quem é mais difícil, o pai ou os pais ou a criança mudar? Eu falei, é muito mais difícil o pai mudar do que a criança mudar. Se o pai muda, a criança muda, né? Outra palavrinha que eu quero falar com vocês é a palavra comando. Você está no comando de uma coisa, você está no governo dessa situação, tá? Se você tem autoridade, você tem que estar no comando das situações, tá? Então, quem é que vai dizer o que deve ser feito e o que não deve ser feito? É você, papai, é você, mamãe, porque você sabe o que é melhor para seu filho, tá? Agora, você tem que saber o que é melhor para seu filho. Você sabendo isso, tem que estar no comando. O que eu tenho encontrado nas casas são crianças no comando das situações. Crianças dizendo quando que tem que tomar banho, quando que tem que comer, quando que tem que dormir, quando tem que acordar. São crianças no comando das casas. Vocês lembram desse primeiro programa, aquele primeiro programa que eu falei, que foi um teste lá? Esse primeiro programa tinha uma menininha, a Eloá, que era uma graça da menina, 4 aninhos, né? Em comando perfeito da sua casa. Ela tinha pai, mãe e 2 irmãos, um de 15 e outro de 16 anos. Ela fazia o que ela queria, quando ela queria, do jeito que ela queria. Porque se não era berros, era manhas, a casa estava, não sei se vocês lembram, a casa estava destruída pela menina. Porque quando ela não conseguia aquilo que ela queria, ela pegava a faca, ela ameaçava a mãe, ela quebrava, tinha o box do banheiro, estava destruído porque ela chutava tudo, ela esfaqueava os sofás também. 4 anos, certo? Falando, né? E os pais faziam o que ela queria. Os irmãos também faziam o que ela queria, para que ela não destruísse nada. Tá? Ninguém colocava limite para essa menina. Então, esse é um exemplo claro de crianças, mas todas as casas que eu visito, a criança está no comando, tá? O que eu tenho visto? Eu tenho visto o outro lado, eu tenho visto pais manipulando as crianças. E eu vou explicar o que é isso. O que é manipular? Manipular é você modelar de acordo com a sua vontade, tá? Então, exemplo. Filhinho, é hora de tomar banho. Ah, agora não. Aí uns 10, 15 minutos. Filho, vamos tomar banho? Ah, agora eu não quero. Aí a terceira vez, olha filho, se você vai tomar banho, eu compro aquele carinho que você estava querendo. Aí o menino vai tomar banho. Você exerceu comando e autoridade com essa criança? Você manipulou.
que hoje você vai ter que comprar um carrinho, amanhã você vai ter que comprar uma bicicleta, depois não sei o que você vai ter que comprar. Porque ele não vai fazer nada se você não dá alguma coisa para ele. Então você perdeu a autoridade, você não está sendo comando, e você está manipulando, não somente manipulando, você está formando a personalidade dessa criança, ensinando a manipular e a ser manipulado. Não esqueçam que nos primeiros anos da criança, o programa trata de crianças entre 2 e 10 anos, essa primeira infância mais ou menos, é o momento em que se a personalidade dessa criança. Então, se você manipula, essa criança vai aprender a crescer se deixando manipular e aprendendo a manipular também. Que assim como você manipula, ele vai te manipular de outra maneira. Entendeu como é sério? Como é séria a nossa responsabilidade com respeito aos nossos filhos? Às vezes são coisas que você fala, imagina, bobagem, né? Momento de tomar banho, né? Tá bom, se não tomar banho agora, toma banho daqui a meia hora. Ou com algumas casas eu falo, meu filho não tomou banho hoje porque ele não quis. Como não tomou banho porque ele não quis? Eu não estou inventando, gente, são coisas que eu tenho visto, viu? Então, as outras palavrinhas aí que eu queria falar, já falei um pouco, né, sobre a responsabilidade, e o que eu tenho visto é muito culpa nas famílias, exatamente por isso que eu falei para vocês, os pais ficarem fora de casa. E agora eu quero um parênteses rapidinho falar para as mulheres aqui. Essa culpa eu tenho visto muito mais nas mulheres que nos homens. Porque para o homem é mais normal, entre aspas, sair trabalhar e ficar o dia inteiro fora. Mas a mulher é um espaço que a mulher tem, que ganhou na sociedade, né? Mas a mulher se sente muito culpada, em geral, quando ela deixa seus filhos o dia todo, né? Tem que trabalhar de manhã até tarde. E ela quer suprir essa culpa, ou compensar, não é suprir, compensar essa culpa, se tornando permissiva com os filhos. Então, imagina, fiquei o dia todo fora de casa, né? Agora ele quer dormir comigo, eu deixo ele dormir comigo. Ele quer fazer tal coisa, eu deixo ele fazer tal coisa. Porque eu quero compensar a culpa que eu sinto por ter ficado longe do meu filho durante o dia todo. E isso vai fazendo mal para ela, para as crianças, para o relacionamento. E essas crianças começam a se transformar em crianças insuportáveis para os próprios pais. Então os próprios pais não aguentam as crianças que eles têm educado. Mas são produtos dele. São produtos deles. Então eu quero falar para você, mulher, para você, mamãe, que você trabalha fora. Trabalhe fora, mas não se sinta culpada por isso. Se você trabalha porque precisa, ou porque você se realiza profissionalmente, ou por qualquer outro motivo, não se sinta culpada. O pouco ou muito tempo que você tem com seu filho, que seja um tempo de qualidade. Que seja um tempo para estar com seu filho, para conversar com ele, para beijar, para abraçar, mas também para colocar limites, para exercer comandos, exercer autoridade. Porque isso é demonstrar para seu filho o amor que você tem para seu filho. Quem ama, disciplina. E você disciplina porque você ama. Então, tira a culpa, tá? Tira a culpa dos ombros aí. Que você carrega com tanto peso. E exerce seu papel de mãe com autoridade, com amor, com determinação, com firmeza e com muita paciência também. Outra coisa que eu queria falar é sobre o respeito e o medo, né? O respeito é uma coisa que você não ensina para seus filhos com palavras, mas você ensina com exemplo. Se seus filhos veem respeito em casa, respeito do pai pela mãe, a mãe pelo pai, respeito dos pais pelos filhos, os filhos vão respeitar os pais. O que eu tenho visto é um respeito sendo imposto da maneira falsa pelo medo, pelo grito, pelos tapas, pelos castigos, né? Isso não é respeito. Isso é medo. Então, pode ser que você consiga aquilo que você quer,
Mas é por medo, não é por respeito, porque na hora que você virou as costas, o seu filho vai estar fazendo exatamente o que estava fazendo, que você não queria que fizesse. Eu vou contar rapidinho um caso extremo, tá? De uma mãe com 4 filhos, super descontrolada, não conseguia colocar limites nos filhos, nada, né? E sabe o que ela fazia para que as crianças parassem de bagunçar? Que era para isso? Ela colocava filmes de terror para as crianças. Mas não é filme de criança, viu? É filme de adulto, viu? E se mesmo assim eles não paravam de bagunçar, ele apagava todas as luzes, as crianças ficavam no escuro com aquela tela da televisão enorme, as terríveis cenas de terror. Então ela conseguia que as crianças parassem de bagunçar. Imagina, isso é respeito, isso é obediência? Absolutamente, né? Logicamente eu levei todos os filmes embora, dei uma bronca nela, né? Mas as crianças mudaram, né? Com o decorrer do programa e tudo. Mas isso é real, é reality show, viu? Isso aí não é invenção, não é nada disso, né? Então é respeito, gente. Os filhos respeitam vocês porque vocês respeitam seus filhos. Porque respeitar é dar honra, é ter consideração, é dar atenção. Então, se você dá atenção para seu filho, se você tem consideração por ele, se você ouve ele, isso não quer dizer que você não discipline, isso não quer dizer que você não coloque limites. Seu filho vai respeitar você, porque você tem uma atitude de respeito para com ele. E já que eu falei de regras, né? Regras e limites, gente. As crianças precisam regras e precisam limites. O que são as regras? As regras são aquilo que você quer ensinar para seu filho. O que ele pode e não pode fazer. O que ele deve e não deve fazer. Isso é uma regra, tá? Por que é importante a regra? Porque a gente vive numa sociedade com regras. Se você cria seu filho sem regras, você está educando seu filho numa irrealidade. Porque a primeira vez que ele sair da sua casa e for na casa do amiguinho, ou ele for na escola, ou ele quiser atravessar a rua no farol vermelho, quer dizer, ele vai perceber que tem regras. Então, é melhor você começar a ensinar as regras, colocar regras aonde? Em casa. Quando você começa a educação. Falando que não, falando que sim, você está dizendo, isso eu aprovo, isso eu não aprovo, e esse é o limite para você. A criança precisa saber o limite, até onde ela pode ir. Vocês perceberam que as crianças estão testando os pais o tempo todo? O tempo todo, hein? Desde pequenininho. Eu tenho uma netinha agora com 5 semanas. 5 semanas. Em um mês e uma semana. Agora vai fazer a 6ª semana. É impressionante esse toquinho, né? Como ela testa, para ver até onde vai a paciência da mãe dela. E quando ela percebe que é o limite, ela para de chorar, né? Quando vê que foi o limite foi colocado. Ela é um toquinho. Ela acabou de nascer. Então, crianças testam o tempo todo, porque elas estão querendo saber até onde eu posso ir e até onde eu não posso ir. O que eu posso fazer e o que eu não posso fazer. O bebê, quando nasce, não sabe de nada. Ele aprende tudo com o pai e com a mãe. Você percebeu? Tudo. Mas quando eu falo tudo, é tudo mesmo. Tudo. Agora, precisa colocar um limite. Pelo bem dessa criança. Mau comportamento, muitas vezes, é sinal de pedido de limite. É uma linguagem não verbal da criança que está pedindo limites. Eu quero saber até onde eu posso ir e até onde eu não posso ir. E isso, quem tem que colocar esses limites e colocar essas regras são vocês. Hein? E a última palavrinha que eu queria falar com vocês é sobre disciplina, que é diferente de castigo. E eu vou explicar por quê. Porque disciplina, de acordo ao dicionário também, é um sinônimo de ensino. Quando você disciplina seu filho, você está ensinando seu filho. Quando você castiga seu filho, você está machucando seu filho. Tá? E eu tenho visto pais castigando os filhos, deixando os filhos trancados no banheiro de luz apagada, por exemplo, durante
meia hora. Esse é um castigo que deixa marcas muito ruins nas crianças. Agora, a disciplina ensina. Então, o que é a disciplina? Você coloca as regras e a criança tem que entender que esse cumprimento ou não cumprimento da regra tem uma consequência negativa. Isso a gente aprende com Deus, não aprende? Né? Essa é a palavra de Deus. Se você não cumprir a palavra de Deus, você está pecando e tem uma consequência negativa. Pode perdoar? Pode, claro. Deus perdoa? Perdoa. Porém, tem uma consequência, não é? Sim ou não? Então tá bom. Achava que não, né? Então, isso você tem que ensinar a criança, tá? Você ensina de maneira simples. Você coloca a regra e você fala, olha, se você não cumprir essa regra, porque a regra você explica para a criança, você faz um combinado com a criança, você não coloca arbitrariamente, você conversa com a criança, explica, faz um combinado com essa criança. E a criança concorda em que essa regra, ele vai cumprir essa regra. Ele não cumpriu essa regra, ele tem que entender que vai levar uma advertência, o pai e a mãe vão adverti-lo, olha, você não cumpriu com essa regra, você combinou comigo. E se ele continuar sem cumprir essa regra, ou desobedecendo essa regra, o que eu proponho no programa é esse famoso cantinho da desobediência, né? Cantinho da disciplina, tá? Então, essa criança faz o que nesse cantinho da disciplina? Ela fica pensando nessa regra que ela não cumpriu, que ela se comprometeu e ela não cumpriu. O que se faz com isso? Tá? Você interrompe um mau comportamento. Você intervém nessa desobediência e você faz a criança refletir sobre isso. Tá? Agora, se a criança cumpre as regras, o que acontece? Se a criança cumpre as regras, ela tem um incentivo. Ela tem, o que é isso? É um reconhecimento pelo esforço em cumprir as regras. Porque você sabe concordar comigo que cumprir uma regra é um esforço. Tá? Como obedecer a palavra de Deus também é um esforço. A gente tem que se disciplinar, tem que obedecer, tem que se determinar a isso. Não é uma coisa que a gente faz assim, tá? De qualquer maneira. Então, essa criança precisa ser reconhecida pelo esforço que ela fez. Para quê? Para que ela saiba, isso por esse caminho errado, por esse caminho está certo. Esse caminho, minha mãe desaprova, meu pai desaprova, mas esse caminho ela aprova, ou é meu pai aprova. E então você vai modelando a personalidade dessa criança e ela vai aprendendo o que está certo e o que está errado. O comportamento que estava errado vai sendo modificado e vai passando para o comportamento certo. Agora, isso é disciplinar. Agora, castigar é você tomar medidas drásticas que deixam marcas negativas na criança e você não muda o comportamento. Você pode mudar momentaneamente, mas depois ele vai voltar a fazer aquilo que ele estava fazendo, porque não modela comportamento, não muda comportamento, não ensina, não educa. Tá bom? E eu vou terminar isso aqui dando alguns exemplos do que a criança precisa. E eu tirei alguns exemplos do livro de Provérbios, né? Que é um livro que fala de educação, né? Se a gente quer aprender sobre educação, a gente tem que ler o livro de Provérbios. Se a gente quer ter uma orientação da parte de Deus direta sobre como educar os filhos, a gente tem que ler o livro de Provérbios, né? Então, de que a criança precisa? A criança precisa de amor, né? Que esse amor de entrega, esse amor que temos os pais, né, pelos nossos filhos, que esse amor de 1 Coríntios 13, esse amor de entrega, que tudo dá e nada espera, né? Não é? Esse amor do pai e da mãe, esse amor de Deus para conosco, né? E o versículo está em Provérbios 10, 12, que diz: o ódio excita contendas, mas o amor encobre todas as transgressões. Isso quer dizer que você não vai corrigir? Não, você vai corrigir o que está errado, mas com amor, com esse amor que a criança precisa e que vai sentir e receber de você. A criança precisa de limites. Provérbios 22, 6. Ensina a criança no caminho que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. E esse versículo tem uma palavrinha pequenininha, mas que é chave do versículo, que é no caminho em que deve andar. O versículo não diz ensina a criança o
caminho em que deve andar. Ensinar a criança no caminho é você segurar seu filho pela mão e você andar pelo caminho que você quer que essa criança ande junto com ele. O que tem acontecido é que os pais temos ensinado um caminho. Faz isso, mas eu não mostro, eu ensino com a minha atitude, com o meu exemplo. Tá? Então ensina no caminho em que a criança deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. Essas são as marcas que vão permanecer para o resto da vida. A criança precisa de disciplina. Provérbios 23:13, não retires da criança a disciplina. E Provérbios 3:11-12, filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades de sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer ver. Você quer ver seu filho feliz? Discipline seu filho. A criança gosta de ser ensinado, não de ser castigado, mas de ser ensinado. Criança precisa de rotina. Provérbios 4:11, no caminho da sabedoria te ensinei e pelas veredas da retidão te fiz andar. Essa rotina se refere a quê? A ordem e a organização na sua casa. A criança cresce feliz num ambiente de ordem e de organização, com rotina, com horários, para acordar, para almoçar, para tomar banho, para brincar, para assistir TV, para entrar na internet, para ir dormir. Isso é rotina, né? A criança precisa de regras, que são modelos, que são normas, que são os valores que você vai transmitir para essa criança. Provérbios 7:1-2. Filho meu, guarda as minhas palavras e conserva dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos seus olhos. Lei e mandamentos são regras, né? Criança precisa de tempo de qualidade, né? Provérbios 1:8, Provérbios 4:3-4. Quando eu era filho, em companhia do meu pai, tenro e único diante da minha mãe, então ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras. Esse tempo de qualidade é para quê? Para você conhecer os seus filhos, você ter essa intimidade com eles. A criança precisa de estímulo. Provérbios 3:1-2. Ele precisa de estímulo, ele não precisa de ameaça. O que é estímulo? Legal, parabéns, gostei, isso aí. Provérbios 3:1-2. Filho meu, não te esqueça dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e acrescentarão anos de vida e paz. E por último, criança precisa de elogios. Provérbios 16:24. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. É isso que eu tinha para falar para vocês. Que Deus abençoe vocês. Obrigada.